A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Muito boa noite, meus queridos e amados irmãos, ouvintes da Rádio Clube FM e também do programa O Espiritismo está no ar, uma onda de amor e luz em seu rádio. Este é um programa que anuncia, esclarece e consola. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora, depois passamos a atuar pelo YouTube também. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixe seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Mais uma vez eu lanço o apelo aqui no ar, perguntando aos amados irmãos ouvintes do YouTube o que está acontecendo. Porque pararam de nos ouvir e porque não tem mais quase nenhum comentário. Então, explique-nos o que está acontecendo para que a gente possa tomar aqui providências cabíveis, até mesmo entrar em contato com a central do YouTube. Muito obrigado desde já. Recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a você, ouvinte da Rádio Clube FM. Mais uma vez, juntos no programa O Espiritismo está no ar, esta oportunidade abençoada que nós temos de estudar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Então vamos estudar e aprender juntos e que Jesus nos abençoe. Queridos irmãos, vamos estudar sobre Zaqueu o Publicano. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 99932 7758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675. O WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Clamamos contra os desregramentos de muitos, afirmando que a Terra está em vias de desintegração pela ausência de valores morais. E na maioria das circunstâncias, somos dos primeiros a exigir lugar na carruagem do excesso, reclamando direitos e privilégios com absoluto esquecimento dos pequenos deveres que a vida nos preceitua. Combatamos sim o câncer e a poliomielite, a ulceração e a verminose, mas busquemos igualmente extinguir o aborto e a toxicomania, a preguiça e a intemperança, que muitas vezes preparam a delinquência e a enfermidade por crises agudas de ignorância. Para isso, e para que nos disponhamos à conquista da vida vitoriosa, é que o Espírito de Verdade, nos primórdios da codificação kardeciana, nos advertiu claramente: Espíritas, instruí-vos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando Zaqueu o Publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira, bradava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. Nota-se que Jesus,
observa-o e se convida a estar com ele no almoço. Por quê? Porque tinha uma palavra para ele. Já sabia que ele tinha um coração bom, muito embora sendo odiado pela população da época, por ser um cobrador de impostos e uma pessoa que tinha muitos bens materiais. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicadamente. Então disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Registrado pelo evangelista Lucas, capítulo 19, versículos que vão de 1 a 10. O episódio de Zaqueu, relatado pelo evangelista Lucas, nos conduz aos significativos de grandes reflexões. Por ele compreendemos que há, como sempre houve e haverá, certas almas que se entregam à alma apenas porque não foram despertadas para o bem. Foi o que eu disse. Então, quando Jesus olha para ele, sente a grandiosidade de seu coração. E ele precisava ser despertado, não é? Almas que preservam, contudo, alguns escaninhos indenes à miséria, torpezas mundanas, constituindo-se terreno fértil, onde a semente das ideias nobres e generosas pode, a qualquer momento, germinar, florescer e frutificar abundantemente. Zaqueu era uma dessas almas, arrecadador de impostos, enriquecera ilicitamente e vivia desfraudando o próximo com execuções e lucros escandalosos, mas a despeito disso, a doutrina do mestre encontrara ressonância em seu coração, por isso ardia em desejo de conhecê-lo. Então vejam só, quando ele diz que restituía os bens aos pobres, né, e que não vilipendiava ninguém, na verdade estava mentindo. Ele ficava como uma parte das arrecadações feitas pela coroa romana, e então ele ficou rico ilicitamente. Mas Jesus já sabia que aquilo ali era uma alma generosa e que precisava apenas ser despertado. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem de estatura baixa chamado Zaqueu. O encontro de Zaqueu com Jesus ocorreu em Jericó, e Arecha, do hebraico, cidade localizada a 12 quilômetros do Mar Morto, cujo nome significa provavelmente Lua ou Cidade da Lua. Essa localidade da Judéia era, à época de Jesus, a segunda cidade mais importante da Palestina, de comércio intenso, onde ocorria grande circulação de dinheiro. Sim, ele tinha muitas jogatinas, também tinha muita prostituição. Era um lugar de comércio, um calor intenso, porque imagina, senhoras e senhores, uma cidade a 254 metros abaixo do nível do mar. Nós temos aqui próximo a cidade do Rio de Janeiro, que está a 2,13 metros acima do nível do mar, e é muito quente. Então imagina, mais de 250 metros abaixo do nível do mar. É um calor insuportável. Então Herodes o Grande, por exemplo, no inverno muito rigoroso em Jerusalém, ele descia para Jericó. Aparentemente, o encontro entre Jesus e Zaqueu foi casual. Sabemos, porém, que não foi assim, como se observa no último versículo do texto evangélico, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Por outro lado, sabemos que Jesus aproveitava todas as circunstâncias para ensinar e encaminhar as pessoas ao bem. Assim também ocorreu com Zaqueu, que a partir daquele instante teve a existência transformada. E a transformação foi tanta, meus queridos irmãos, que eu quero deixar aqui um registro. Ele se transforma em uma pessoa completamente diferente daquele que fora, ao ponto de se tornar mais tarde o 12º apóstolo após a morte de Judas. Ele faz parte dos grandes disseminadores do cristianismo nascente. E nós tivemos uma experiência com ele aqui no Brasil, quando ele reencarna, como Bezerra de Menezes, o médico dos pobres,
que desde a época de Zaqueu já começava a doar tudo, também nessa encarnação doava tudo que tinha aos semelhantes. Esse espírito ele tem uma grande trajetória de ensinamento para todos nós. A vida de Jericó foi um momento especial para Jesus, porque logo depois começaria seu suplício culminado com a crucificação. Humberto de Campos relata como foi o encontro de Zaqueu com Jesus. Humberto de Campos, ou para quem queira, irmão X, grandes multidões se apinhavam nas estradas. Um publicano abastado de nome Zaqueu conhecia o renome do Messias e desejava vê-lo. Chefe prestigioso na sua cidade, homem rico e enérgico, Zaqueu era, porém, de pequena estatura, tanto assim que, buscando satisfazer ao seu vivo desejo, procurou acomodar-se sobre o sicômoro. Sicômoro é que para nós aqui em português chamamos de figueira. Levado pela ansiosa expectativa que esperava a passagem de Jesus. Coração inundado de curiosidade e de sensações alegres, o chefe publicano, ao aproximar-se, o Messias admirou-lhe o porte nobre e simples, sentindo-se magnetizado pela sua indefinível simpatia. Sim, todos aqueles que chegavam próximo de Jesus sentiam naquele instante uma mudança quase que radical, né? Porque o magnetismo do mestre era intenso, ao ponto das pessoas realmente modificar só com o olhar do Cristo, o que não foi diferente para o nosso querido irmão Zaqueu. Zaqueu era pessoa notoriamente desprezada pelos habitantes da cidade. Primeiro por ser publicano, segundo por ser chefe dos publicanos e, em terceiro lugar, por ser uma pessoa que enriqueceu possivelmente de forma ilícita. Sendo assim, a conversão de Zaqueu ao cristianismo se reverte de maior importância, indicando que todo pecador pode regenerar-se. Muitos viam em Zaqueu o avarento incorrigível. Ele, Jesus, no entanto, nele identificou o homem rico, de nobre coração, capaz de transfigurar a riqueza em trabalho e beneficência. Refletindo, porém, sobre tais acontecimentos, percebemos que também nós somos continuamente visitados por Jesus, acudidos pela misericórdia divina, por Ele intermediada em nosso benefício. Vemos igualmente que a prova da riqueza não é fácil de ser suportada. Pode estimular a exacerbação das más tendências e o predomínio das paixões inferiores. Se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem que dela abusa, como de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se não é um elemento direto de progresso moral, é, sem contestação, poderoso elemento de progresso intelectual. Zaqueu não mais se comprazia com a vida que levava, daí a sua evidente necessidade de conhecer Jesus, correndo à frente da multidão e subindo numa árvore para que pudesse localizar o mestre. É importante destacar, a propósito, algumas características da personalidade de Zaqueu. Mesmo sendo desprezado pelos seus conterrâneos, de viver insatisfeito, talvez preso pelo desânimo ou desespero, não perde tempo em lamentações. A sua percepção espiritual e a sua acuidade mental, desenvolvidas pelo exercício contínuo de calcular e raciocinar que a profissão oferecia, lhes fazem refletir que Jesus é o caminho da sua regeneração espiritual. Diante desse fato, ele enfrenta os obstáculos e corre ao encontro do Mestre de Nazaré, subindo numa árvore, para daí poder enxergar o Senhor e ser visto por ele. Pode parecer a alguns que, subindo a uma árvore para conseguir ver as feições de Jesus, Zaqueu tenha cedido apenas à curiosidade.
É evidente, porém, que o móvel de sua ação era bem mais elevado, talvez uma ânsia incontida de receber alguma bênção ou de ouvir-lhe uma palavra que demudasse o mundo de sua existência, o rumo de sua existência. Por simples curiosidade, não iria ele expor-se ao ridículo e enfrentar os ápodos e gracejos da multidão, mormente tendo-se em vista a alta posição que ocupava entre os publicanos. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E, vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas, capítulo 19, versículos de 5 a 10. Jesus, cujo olhar penetra o âmago das criaturas, percebeu o que ia pela alma de Zaqueu, notou o quanto era sincero aquele arroubo, e daí o ter solicitado hospedagem, para o escândalo do povo, que, como em outras ocasiões, entrou logo a murmurar, censurando-o por albergar-se em casa de pecadores. Notemos, no entanto, que cena maravilhosa ali ocorre. Ao acolher tal hóspede, Zaqueu cai-lhe aos pés e exclama: Senhor, distribua aos pobres a metade dos meus haveres. E se lesei a alguém, seja no que for, restituo-lhe quadruplicado. Não diz distribuirei, hei de restituir, mas sim distribuo, restituo, o que caracteriza bem a realidade de sua transformação moral. E isso ele o faz publicamente, penitenciando-se num gesto de humildade perfeita, como poucas vezes se descreve nos evangelhos. Zaqueu representa a soma de dificuldades que os arrependidos trazem no coração. Sintonizados, entretanto, com o Evangelho de Jesus, reconhecem que é possível vencer os desvios de caráter e corrigir os erros cometidos. O serviço de Jesus é infinito. Na sua órbita há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias sadias em sua expressão substancial. Se na ordem divina cada árvore produz segundo a sua espécie, no trabalho cristão cada discípulo contribuirá conforme sua posição evolutiva. A transformação espiritual de Zaqueu apenas começara naquele encontro com Jesus. Recebendo a oportunidade de se reajustar perante a lei de Deus, deveria, daí para frente, desenvolver todos os esforços necessários para o progresso do seu espírito. O amanhã lhe reservaria as provações destinadas a combater as imperfeições que ainda lhe marcavam a personalidade, mas, sob o amparo do alto, saberia, por certo, superá-las e se transformar definitivamente em pessoa de bem. Em meio da grande noite, é necessário acendamos a nossa luz. Sem isso, é impossível encontrar o caminho da libertação. Sem a irradiação brilhante de nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos, que ajudam em nome do Altíssimo, e nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. Nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. As provações da vida são desafios que permitem à criatura humana considerar a precariedade dos valores materiais que, em geral, absorvem a humanidade encarnada. Redimensionando a existência à luz do entendimento evangélico, agora revivido pelo Espiritismo, aprendemos a fazer distinção entre o certo e o errado, entre o que é de duração passageira e o que é eterno. Emmanuel esclarece:
Cada criatura recebeu determinado talento da providência divina para servir no mundo e para receber do mundo o salário da elevação. Velho ou moço, com saúde do corpo ou sem ela, recorda que é necessário movimentar o dom que recebeste do Senhor para avançares na direção da grande luz. Ninguém é tão pobre que nada possa dar de si mesmo. Quem cumpre o dever que lhe é próprio, age naturalmente em benefício do equilíbrio geral. Todo dia é ocasião de semear e colher. A conversão de Zaqueu nos traz preciosas lições. Mostram, sobretudo, que em razão de nossas más escolhas, podemos acumular tesouros que nada representam em termos de crescimento espiritual, mas que produzirão dores e privações em futuras reencarnações. No mundo vivem os que entesouram na terra e os que entesouram no céu. Os primeiros escondem suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo e, por vezes, atiram moedas douradas ao faminto que passa, procurando livrar-se de sua presença. Os segundos ligam suas existências a vidas numerosas, fazendo de seus servos e dos auxiliares de esforços a continuação de sua própria família. Estes últimos sabem empregar o sagrado depósito de Deus e são mordomos fiéis à face do mundo. Então, meus irmãos, nós aprendemos por aí o quanto é necessário, o quanto é importante para a nossa evolução espiritual o nosso desapego aos bens materiais. Quanto nós precisamos trabalhar isso em nós, porque hoje nós ainda vivemos aquela necessidade do ter e não do ser. Mas na verdade não é essa a necessidade. A necessidade que o nosso espírito tem é de ser, é de evoluirmos espiritualmente. E isso também passa pelo desapego aos bens materiais, porque enquanto nós estamos apegados aos bens materiais, nós ainda provamos para nós mesmos o quanto nós estamos impregnados de orgulho, de egoísmo, de vaidade, e enquanto nós não combatermos em nós essas chagas que cada vez mais nos prendem às coisas da terra, nós não vamos conseguir adquirir essa elevação espiritual que o nosso espírito tanto precisa, que nós tanto precisamos. Nós estamos aqui encarnados, nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui de passagem sim, mas não estamos aqui para brincadeira, para pensar só em festa, estamos aqui a trabalho. Estamos aqui a trabalho, e é trabalho diário, é trabalho constante. Porque elevação espiritual é trabalho constante. Trilhar o caminho traçado por Jesus não é nada fácil. Exige de nós que botemos a mão na charrua, mas não olhemos para trás. Isso quer dizer que se nós decidirmos penetrar no caminho traçado por Jesus e seguir por esse caminho, é para seguir adiante, modificando nossas más tendências, acabando com as nossas más tendências, com as nossas más inclinações, combatendo em nós as chagas do orgulho, do egoísmo, procurando ser espíritos melhores, ou seja, enchermos nossa bagagem espiritual, para que quando a gente chegar no plano espiritual, a gente ter coisas boas para apresentar, ter obras boas para apresentar, trabalhar na seara do Senhor. É isso que Jesus nos pede, que a gente faça uma viagem ao interior de nós mesmos, através da nossa reforma moral, para que a gente aprenda cada vez mais a combater essas chagas que nos distanciam da evolução espiritual e nos deixam presos às coisas da terra. Muito bem explicado, Adilson. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Testamento natural. Você pensou alguma vez no que vai deixar para os que permanecerão na terra após a sua partida? Ou para quem ainda virá? Talvez consiga pensar rapidamente nos seus bens, naquilo que chamamos de patrimônio, e logo lembre da palavra testamento. Testamento é um instrumento jurídico, uma manifestação da última vontade, na qual a pessoa estabelece o que deverá ser feito com o seu patrimônio após a sua morte. Alguns podemos deixar bens de valores significativos, conquistas de toda uma vida, somadas a heranças de outras gerações. Outros
deixaremos pouco ou quase nada. Não conseguimos juntar, guardar. A vida foi difícil e tudo foi se perdendo ao longo dos anos. Os primeiros, poderemos nos orgulhar de estar deixando para os sucessores um excelente legado. Os segundos, poderemos até nos sentir envergonhados. Não deixamos nada. Trabalhamos uma vida toda e não construímos patrimônio algum. Há, no entanto, outra espécie de testamento a ser considerada. Inclusive, mais importante que o significado legal de patrimônio. Trata-se do testamento natural. Este diz respeito a tudo aquilo que deixamos para nossos contemporâneos através do exemplo. Exatamente isto. O que deixamos pelos nossos exemplos, o que deixamos pelas obras que edificamos ou pelas obras que destruímos. Sim, pois um testamento poderá vir repleto de dívidas para os herdeiros. Se nossa conduta foi incorreta, se nossos exemplos fizeram com que arrastassem multidões para o desatino, estará lá devidamente registrado em nosso testamento natural. Voltamos à questão inicial. Pensamos alguma vez no que deixaremos para os que ficam ou para os que virão depois de nós? Não nos preocupemos em demasia com o patrimônio material. Natural que tenhamos zelo, respeito, sempre importantes. E os bens que deixarmos poderão auxiliar aqueles a quem designarmos como herdeiros. Mas há essa outra herança muito maior a ser considerada. Pelo que seremos lembrados? Pelo que ficaremos conhecidos? Algumas décadas depois da nossa morte, talvez pouco exista do patrimônio deixado. Não sabemos o que pode acontecer com a fortuna. Ela muda de mãos. O mundo é repleto de instabilidades e injustiças. No entanto, o legado moral fica. A lembrança daquele pai, daquela mãe inesquecível, daqueles conselhos de vó, nada se perde. As obras sociais daquela figura pública, as transformações que causou nas gerações e o quanto aquela geração transformou a próxima. Isso não se perde, e isso não tem fim. Então, qual é o nosso testamento natural? O que estamos deixando? Que exemplos de vida estamos deixando para os nossos filhos, nossos irmãos, nossos amigos? Que exemplos deixaremos para a sociedade? Alguns de nós talvez consigamos preencher uma folha de papel listando bens materiais para um possível testamento. Será que conseguimos fazer o mesmo com nosso testamento natural? Que obras deixaremos para o mundo? Como desejamos ser lembrados daqui a 100 anos? Pensemos nisso e revisemos logo nosso importante testamento natural. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, no interior do diamante bruto, escuro e informe, fulgura uma estrela que guarda ser arrancada a golpes de cinzel e lâminas lapidadoras. Não há ninguém que possua bondade interior. Há nos refolhos da alma a presença de Deus como luz coagulada, aguardando os estímulos a fim de brilhar com alta potência. Assim somos nós, meus queridos irmãos, diamantes brutos que precisam passar pela lapidação, aparando as arestas, para que a luz venha brilhar, essa essência divina que está em todos nós. Somos seres amados da criação e no momento oportuno despertaremos para a vida verdadeira, a vida do Espírito imortal. Que Deus nos ampare, que Jesus nos proteja, hoje e sempre. Graças a Deus. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Mais uma vez, Pedrosa, obrigado pela oportunidade. Estamos estudando, estamos aprendendo juntos com os nossos ouvintes, com todo mundo que ouve o nosso programa, com você que está mais tarimbado aí na doutrina. Então a gente
fica muito feliz de participar do programa e aprender um pouco mais a cada dia. Obrigado a todos pela companhia, tenham todos uma boa noite, que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos.